Fala galera, e aí, começando mais uma live aqui. Hoje eu vou conversar com o professor Alexandre. Acho que daqui a pouco ele está chegando, o pessoalzinho vai começar a chegar aí também. Bom, a gente tem falado muito sobre o que o profissional de educação física precisa para ser um diferencial, para conseguir ser um diferencial no mercado, para conseguir ter os seus clientes, efetivar, conquistar mais. E hoje vou fazer no meu Instagram para falar com o Alexandre. Na verdade, eu vou fazer uma entrevista com ele, né? Perguntar um pouquinho como que foi a vida profissional dele, por que ele escolheu educação física. Já já ele tá chegando aí. Fala, André, beleza? Bem-vindo aí. E aí, Luiz? Tudo certo, cara? A gente vai dar aquele rolê de Harley. E a gente vai falar um pouco sobre esse papel, digamos, do profissional de educação física, de ser um profissional completo, ser aquele profissional que busca conhecer outras habilidades, né? Como o rapport, como a gente já fala há algum tempo. Para quem não sabe, o rapport é uma ferramenta, uma técnica, digamos, que você consegue aumentar a sua conexão ao seu cliente. A gente consegue conhecer melhor, conectar esse cliente. É como se fosse uma empatia. Dá para se dizer que é uma empatia, o rapport, você entender ele, quais as dificuldades que ele está passando, tanto do treinamento quanto no pós-treino, e o principal, você fazer essa conexão de uma forma quase instantânea para conseguir fazer a venda, porque quando você conhecer um potencial de um cliente, quanto mais conectado com esse cliente, maior a chance de você ser contratado por ele, né? Daí agora, aproveitando que a gente vai falar bastante sobre essa ideia dessas aptidões, dessas habilidades, né? No mercado de trabalho a gente chamamos de hard skills e soft skills, que na verdade um é a parte técnica. Como educação física, a gente vê que é muito importante a pessoa ter a parte técnica, digamos assim, bem desenvolvida. Ela entender de fisiologia, ela entender de biomecânica, de bioquímica, ela entender de periodização, metodologia de treinamento. Então tudo isso a gente entende que é muito importante para o educador físico, para o profissional de educação física. Só que isso digamos que é o básico do profissional de educação física. Eu sempre comento aqui um exemplo, até brinco com um exemplo, como se você fosse jantar em um restaurante e no final do jantar, digamos que o garçom te convida a conhecer a cozinha do restaurante, que é uma cozinha limpa. Agora, para pensar, essa cozinha é obrigação ser limpa, ter uma higiene. E é nessa ideia que eu penso, que a gente pensa sobre o profissional, que ele tem que ter essa parte técnica super apurada, funcionando. Aí o professor Alexandre já está entrando aqui, está conectando. E aí, mestre? E aí, doutor? Né? Tá me ouvindo? Fala, Adriano, tudo bem. Deu um pouco de eco aqui, mas agora tá bem, tá bem. E aí, galerinha que tá na live, chegando aqui, vindo de uma falta de luz aqui, mas acabou de chegar e mas tá tudo certo. Tava comentando aqui que hoje eu vou te entrevistar, né? A gente vai falar um pouquinho por que a educação física entrou na sua vida e como que foi essa parte profissional. Eu tava comentando também sobre o hard skills, sobre soft skills, que a gente vem falando muito, que a gente está colocando como diferencial do profissional. Porque o hard skill que eu estava explicando é a parte técnica, né? É muito mais que obrigatório o profissional de educação física entender da fisiologia, da biomecânica. Várias escolas trazem, mas todas as escolas estão certas até um certo ponto. Porque o que não ensina na faculdade, né? O que a gente tem de deficiência quando vai para o mercado de trabalho? É isso que a gente está querendo propor para o profissional, ele ser um diferencial no mercado, como você é, né? E é interessante, assim, a gente, digamos que a gente já pode se dizer que é a velha guarda aqui, né? 20 anos de profissão, e como a gente já passou um período batendo a cabeça, podemos dizer assim, a gente conseguiu aprendizados, né? E meio que na marra, na força. Hoje a gente ouve muito sobre a neurociência, inteligência emocional, sobre a forma de conquistar o cliente. E eu queria perguntar assim sobre a sua vida profissional, que a gente já vinha conversando.
Como que a educação física entrou na sua vida? Primeiro, curiosidade para saber como que foi, com quantos anos você sabia, você imaginou que ia ser um profissional de educação física, que forma você queria atuar. E fala para você também que hoje a gente está no meu Instagram, as pessoas te conheceram um pouquinho mais, eu sei que muita gente já te conhece aqui. E vamos que vamos. Bom, cara, educação física entrou aqui basicamente da família, né? Todo mundo praticava atividade física, sempre praticou. E eu sempre pratiquei natação em clubinho, né? De bairro. E aí competia, aquelas competições regionais, mas sempre com resultados, assim, nada expressivos, né? E aí depois eu comecei a fazer judô, e acabei me encantando pelos esportes, né? E aí foi quando eu optei em fazer educação física no pré-vestibular. Tentei para 3 universidades, passei em 2 e aí escolhi a Rural para fazer o curso. Até porque já tinha alguns conhecidos que tinham feito educação física na Rural e tinham me indicado que era um curso muito, mas muito bom. E realmente um curso que, nossa, Acho que o João sumiu. educação física na. Tô te ouvindo. Deixa eu colocar um fone aqui para ver se consigo te ouvir direito. E a educação física na Rural não é só um curso, né? É uma escola de vida, né? Então, hoje, sempre quando eu encontro alguém da Rural, todo mundo, nossa, aquilo não é uma universidade, é uma escola de vida. E lá a gente aprende um pouquinho também da parte da inteligência emocional ou das soft skills, que hoje a gente chama de soft skill. Mas a grande sacada é que, naquele tempo, as competências fora da universidade já eram requisitadas, só que não eram tão observadas. E eu costumo falar hoje o seguinte: tem gente que sabe fazer, e tem gente que sabe fazer e sabe o porquê está fazendo. Então, hoje a gente tem que entrar nesse patamar de saber fazer e saber o porquê está fazendo. Não só saber fazer, mas não sabe por que faz. Porque aí você não consegue reproduzir resultado. Então, às vezes, você tem até algum resultado na profissão, mas não consegue ser sólido, consistente. E aí a gente acaba desmotivando, né? E aí essa desmotivação vem por causa de outros 2 Ds, que a gente chama dos 3 Ds tóxicos, né? E a desmotivação é o último D. O primeiro é a desatenção. O cara não começa, ele não percebe algumas coisas que estão bem na frente dele. E por falta dessa desatenção, ele fica desalinhado, ou seja, sem estratégia de ação. E aí, sem estratégia de ação, não gera resultado. Não gerando resultado, fica desmotivado. E aí a gente vem com aquele famoso discurso, como é que eu posso dizer, saudoso, né? Nossa, se eu soubesse há 20 anos atrás do que eu sei hoje, eu ia ser um puta profissional. E pior que a vida inteira, todo mundo fica tentando passar isso, e são poucas pessoas que pegam isso, né? E na educação física, muito menos ainda. Eu não sei ainda por quê, mas poucas pessoas querem aprender com a experiência. Eu não sei se com você também é assim. Conta aí, Adriana, assim também é contigo? Você sabe que eu vejo isso na prática mesmo. Tudo que você falou, eu passei e eu vejo que eu me sinto até aquele profissional meio que chato, porque eu quero explicar, olha, cuidado que eu sofri isso, eu passei, tive que aprender, hoje eu consigo agir desse jeito e as pessoas não dão ouvido. E é muito curioso, né? Porque existem muitos profissionais que eles têm vontade de aprender. E às vezes eles estão tão focados na parte técnica que eles esquecem dessas competências que a gente tem falado. E, infelizmente, dá essa sensação de tiozão, né? Pelo que eu falei, a gente é da velha guarda, começa a falar. No último artigo sobre treinamento e algum suplemento, eles esquecem do lado humano, né? Porque a gente lida com o ser humano. Isso que você colocou sobre, às vezes, a pessoa, assim, os 3Ds, ela está desalinhada, eu vejo que a gente, a cada momento, tem fases de aprendizado, né? Até a gente vem conversando sobre nossos aprendizados. A fase que você não sabe que não sabe. Muitos profissionais de educação física, eles estão nessa fase. Eles não sabem que existem ferramentas com maior conexão com o ser humano, com maior efetividade para você trazer digamos, um resultado, porque você estimulou, você colocou ele de uma disciplina, de uma forma que, digamos, que tirou o que atrapalhava, né? Eu escuto de muitos profissionais não, muitos alunos, desculpa, falando assim, eu não gosto de atividade física. E imagine um profissional lidando com esse aluno que não gosta de atividade física e pegando no estresse dele, acaba expulsando esse profissional. E eu vejo que
quando você chega para falar para um profissional, às vezes, olha, cuidado com essa forma de agir, a palavra que eu mais escuto, a frase, né, é eu sei, eu sei, eu sei. Daí você deixa a pessoa testar na prática e acaba passando o que a gente passou. Às vezes, assim, não precisa quebrar a cara, né? A gente pode ir para a melhor fase. Né? É muito complicado quando a gente pega essa teoria do copo cheio do seu milagre, né? Se o copo está cheio, não consegue entrar água, né? E é muito É. complicado isso, porque as pessoas não têm a capacidade de desaprender para aprender. E hoje, a maior competência, né, todos os estudiosos falam isso. Qual a principal competência de hoje? A competência de saber aprender. Mas para saber aprender, você tem que desaprender. Ou seja, o desaprender é ficar com a mente aberta aí para evitar esse eu sei, que é a maldição do conhecimento, né? Eu sei, eu sei, eu sei. E as pessoas acabam não entendendo. Então, hoje, com o que a universidade te passa, e se você souber buscar outras competências, você sai um profissional fodástico. E hoje, para ganhar dinheiro, por incrível que pareça, e eu não quero depreciar o título, até porque eu também usufruo desse título de doutor, mas eu não quero depreciar o título, em hipótese alguma, mas a gente não precisa ser doutor para ganhar dinheiro. Está aí que os maiores empreendedores do Brasil, e não sequer do mundo, não têm doutorado. Né? Então, as pessoas mais ricas do mundo, os 100 primeiros, não, nem 10% têm doutorado. Então, não é a questão de ter título que quer dizer que você tem a pegada para ganhar dinheiro. Então, a pegada para ganhar dinheiro é muito mais as soft skills do que as hard skills. Agora, se você for um cara, meu, competente, alinhar software com hard, aí, meu, aí você vai fazer o avião decolar. Eu até queria falar um case aqui, o que está acontecendo comigo, mas eu não quero de maneira nenhuma parecer arrogante, né? Parecer pedante, então excluir esse caso, né? Aos poucos vocês vão conhecer o case da VO2 Pro, que ela está mudando, e já mudou, a logomarca já mudou, tá aqui a logomarca nova, né? Então a gente está mudando um pouquinho, está contextualizando, vai vir coisa nova, e a gente está entrando no mercado para brigar com o peixe grande de uma forma diferente. Né? Mas a sacada, quando a gente fala de inteligência emocional, amigo, eu quero lembrar de um case, já que você falou, mas eu vou falar para você também falar um seu, para eu não falar só o meu, eu vou falar um e você fala um. Um case que foi um ex-atleta meu da assessoria, isso foi em 2012, olha só, 9 anos atrás. E é impressionante como é que esse cara, não vou falar o nome, ele ia treinar na assessoria, mas ele não era da assessoria. Um amigo dele era nosso aluno. E ele chegava lá para correr com esse amigo dele. E olha só a sacada. Pô, esse cara ia lá, corria, aí, pô, tava ali e oferecia água. Não vou deixar o cara sem água, né? E aí, pô, quer alongar? Vamos, alonga. Aí alongava o cara. Só que o cara nada, depois de um mês, o cara nada de perguntar preço, de querer se prochegar, né? Aí eu falei com o meu sócio, o tio, pô, vou dar uma cartada nesse cara. E como assim? Deixa comigo. Aí eu falei, cara, você tá correndo para que prova? Ah, para prova tal, 10, eram 10K. Mas qual foi seu último tempo no 10K? Tal. Cara, mas qual foi o seu melhor tempo no mês? Tal. Eu falei, cara, você acha que eu acho que dá para melhorar? Não, eu tô no meu máximo. Eu acho que dá para melhorar pelo menos uns 2 minutos aí, cara, em um mês. Ele, como assim? Cara, eu acho que dá. Mas para isso você ia ter que treinar comigo. Ele, pô, vamos fazer o seguinte, cara. Deixa eu montar a planilha para você durante 30 dias. Você não precisa me pagar nada. Se você gostar, não vou nem falar assim, se você baixar o tempo, se você gostar, né, do trabalho que eu vou estar fazendo, você vai melhorar, mas eu não te garanto que você vai melhorar os 2 minutos, mas pelo menos vai chegar próximo disso. Aí você, se você quiser, você se matricula, senão você não precisa nem, sem compromisso. Ele, pô, mas eu não quero pagar. Eu falei, cara, sem compromisso. Você não precisa, mesmo se você baixar, você não precisa. Mas testa para ver, né? Porque o que está faltando, acho que é um pouco de inteligência no teu treinamento. Aí lá, então tá bom. Cara, no final de 30 dias, esse cara não chegou nos 2 minutos, mas chegou a 1,40, 1,45, né? Um alto. E ele tava assim, cara, eu tô correndo muito mais solto, eu tô correndo muito mais leve, eu tô conseguindo fazer coisas que eu não fazia há anos, né? Pô, não sei o que lá foi então, cara. Gostou? Se você quiser, e o cara fechou na hora. E detalhe, sem em nenhum momento, levantar a hipótese de pedir desconto, né? Eu joguei o preço cheio, pum, preço cheio. E por quê? E aí rolou dentro desse um mês aí de experiência, rolou uma estratégia de engajamento, de fazer com que esse cara se sinta parte do time, ou seja, de pertencimento.
que foi dar uma camisa para ele, foi fazer com que ele tivesse um relacionamento com os outros alunos além do amigo dele, foi que ele conhecesse outras pessoas, que ele rodasse com outras pessoas. Então, é o que a gente chama daquela estratégia, né, quando você vai fazer um teste, né, com o carro, né? Então, você chega lá na concessionária, não, vem fazer um test drive aqui, cara. O cara deixa toda a estratégia como se o carro fosse seu, quando você devolve aquela dor assim. E essa é a mesma estratégia. É uma estratégia da inteligência emocional de pertencimento, ou seja, fazer com que o cara se sinta já parte do time. E já coloque ele dentro do time como se fosse desde o primeiro dia, né? E isso faz toda a diferença. Agora, se você fizer isso de uma forma intuitiva, instintiva, é o que a gente chama de competência inconsciente. Você faz, mas não está sabendo por que está fazendo. Então, isso tende a ser feito em alguns momentos e em outros não. E aí, quando você tem essa competência consciente, você sabe o que tem que fazer, isso vira processo. Esse vira processo, vira hábito. Esse vira hábito, a sua taxa de conversão do cara da experiência para cliente aumenta significativamente. Então, quando você falou das pessoas que sabem, das pessoas que não sabem, a literatura divide isso em 4 momentos. Incompetente e inconsciente, o cara que nem sabe que não sabe, está se achando. O incompetente consciente, o cara que sabe que não sabe, vai buscar o conhecimento. Esse é o cara que está mais louco. É o Platão, só sei que não é nada sei, né? É o competente inconsciente, aquele cara que faz, mas nem sabe por que está fazendo aquilo, e esse cara é perigoso também. E o competente consciente, esse cara é o Cancún. Ele sabe por que faz, quando faz, então esse cara é o que... Então, a maioria das pessoas acha que o cara sai do incompetente consciente e vai para o competente inconsciente, mas não é. Ele sai do incompetente consciente para o competente consciente. Ele dá esse pulo, né? E alguns caras já caem direto no competente inconsciente. Então, quando o cara é incompetente inconsciente, ele vai para o competente consciente, ou seja, ele aprende. E esse aprendizado é o que faz a diferença. Então, quando as pessoas falam assim, errar é bom por conta disso. Você sabe como você era incompetente de não saber fazer e agora você sabe fazer. E aí faz toda a diferença no processo do negócio. São coisas simples, mas é no detalhe que mora, né, o sucesso, né? Eu não sei se você concorda comigo. Eu acredito que você deve ter... Fala um case pra gente, Adriano, de emagrecimento. Eu falei de performance. Só pra você ter uma ideia. Esse cara entrou em 2012... Em 2013, ele correu a Golden 21, ele fez para 1h28 a Golden. Ele chegou entre os 100 primeiros e recebeu a medalhinha dos 100. Cara, era só alegria, só alegria, só alegria. É bem legal a gente observar isso, né? Que nem você colocar esse case de sucesso, quanto que a pessoa não sabia que poderia alcançar esse nível e alcançou, né? Já no emagrecimento, eu tenho alguns alunos com bons resultados, mas o que me chama a atenção é de um aluno que ele, nos primeiros momentos, a gente sentou para conversar, ele falou assim, eu não emagreço, eu já fiz de tudo, eu passei todos os profissionais, não emagreço, e ele estava lá nos 3 dígitos, 120 quilos, ele é alto, sabe? Acho que 1,93 m, 95, se não me engano, bem alto, e estava muito pesado, muito assim, gordura, nada de estrutura muscular. E ele chegou para me conhecer em um projeto que eu participei com outros profissionais, e os outros profissionais, logo no começo, desistiram. E eu falei para ele, na primeira conversa, falei assim, olha, eu estou com você. Se os outros não acompanharem, eu preciso que você confie em mim. E foi logo ali no começo que a gente quebrou o paradigma dele, sabe? Ali que eu comecei a ver quanto que a programação mental dele era uma programação de obeso. Porque ele já tinha preparado na mente que ele ia falhar, que ele ia voltar ao peso ou até mais, porque ele já tinha acontecido isso com ele. Então foi uma forma que a gente teve assim, de mudar, ressignificar a crença dele, de quem ele era, de que forma que ele poderia viver, como poderia viver, porque existem muitas crenças limitantes para todo mundo. Assim. A gente até como profissional estuda isso, a gente vê isso. E ele ali não conseguia enxergar. E foi naquele momento que ele começou a dar oportunidade de ele ressignificar essa crença e criar uma nova realidade.
é o que eu sempre comentei. Assim, existem, digamos, patologias que influenciam você a adquirir mais peso e tudo mais. Só que é uma realidade comportamental. Né? E colocar isso para a pessoa que sempre acreditou, minha família é de obeso, minha família é tudo acima do peso, é difícil. Ela não sabe que existe essa forma de mudar, como essa parte até de conhecimento. E ali foi uma conversa, foi muito legal, mais ou menos uma semana intensiva conversando com ele. E ali eu nem conhecia, digamos, técnicas diretas para usar como hoje eu uso a hipnose nisso. Mas no caso dele, 3 meses, perdeu 35 quilos. E os 35 quilos, de uma forma assim, sem nenhum suplemento, sem nenhum medicamento. Ele colocou a atividade física, mas ele não se matou fazendo atividade física. O que eu vejo hoje é que as pessoas têm aquele efeito, eu preciso queimar calorias. Vai lá, queima. Depois ela vai lá, tem um estresse emocional, tal estresse físico, ela vai lá, ela se pede na comida do que ela gosta, eu mereço, estou estressado. E ela acaba tendo aquele efeito sanfona. E ele foi tão interessante porque, assim, a família dele, a esposa dele falou assim, nossa, mas fulano está tão diferente, ela se incomodava porque ele mudou a vida da família. A gente fala que a gente não atende só uma pessoa, atende todo mundo que está próximo dessa família. E essa pessoa que você ajudou a baixar o tempo, com certeza, ele trouxe um bem-estar ao redor dele, junto com vocês. E esse foi igual. No começo é um mal-estar, né? Porque você vai mudar comportamento, onde a pessoa, digamos, nossa, a gente era acostumado a fazer tal lanche, a gente é acostumado a agir dessa forma para sair, e ele escolheu mudar. Hoje ele passou dos 46 quilos, a última vez que eu conversei com ele, a esposa emagreceu, os filhos que já estavam ali, sobrepeso para obeso, hoje eles estão dentro do peso ideal. E é muito interessante como, depois de ele conhecer essa realidade, que, digamos assim, ele mudou paradigmas na mente dele e hoje ele coloca isso para outras pessoas. E depois disso, né, que eu comentei, que na minha vida eu fui conhecendo um pouco mais sobre inteligência emocional, buscando ferramentas, e eu me encantei pela hipnose. Eu sou hipnólogo e eu comecei a colocar isso nas aulas de personal, que eu atendo personal também. E foi muito interessante, porque muitos alunos, existe, que está na moda para falar, né, paladar infantil, né, um jeito romantizado de dizer que a pessoa pode comer, meu paladar infantil, vou comer biscoitos e tudo mais. Mas isso tudo é uma crença, uma programação que a família colocou por algum momento, que ela tem que festejar com comida assim, ela está triste, ela vai para comida assim, e a hora que você consegue ensinar ela a olhar com atenção, com carinho nessa realidade, e ela conseguir mudar esse tipo de programação na mente, já aqueles lanchinhos que atrapalham o emagrecimento deixa de existir. Então o processo de emagrecimento começa a acontecer de uma forma não estressante. E é tão interessante que a hipnose é tão poderosa quando a pessoa aceita, né? Sempre tem esse aceite da pessoa. E eu já escutei de alunos que falavam assim, Adriano, eu sou apaixonado por sorvete. Eu não fico um dia sem sorvete, eu compro para minha filha, eu como o sorvete dela. E era uma coisa compulsiva. E você consegue entrar em estímulos de hipnótico, né? Não só na sessão de hipnose, e essa pessoa começa a olhar o sorvete com algo sem graça. Porque mudou o que ela sentia, aquela programação. E os resultados começam a aparecer. Hoje alunos que eu acompanho, se eu não me engano, tem 3 alunos com essa fase. Emagreceram em torno dos seus 7 quilos, 6 quilos, porque já são pessoas com uma estrutura pequena, que já dá uma diferença. Só que eu quero aquela história, Adriano, eu não tenho vontade de comer mais. Mudou. Aluno que está meu Deus. Daí seria dessa realidade que eu venho observando. Eu acho tão importante isso que um profissional de educação física possa estimular, porque não tem efeito colateral. O efeito colateral é continuar acontecendo o que já está acontecendo. E o que pode mudar é mudar o estilo completo de vida. E é muito curioso. Muda todo, digamos, o redor da vida dela, parente. No começo as pessoas começam. Está usando medicamento. Está usando suplemento. As pessoas às vezes acabam depreciando o esforço dos outros. Depois que vê que é um esforço real, daí vira como, digamos assim, um caminho a seguir. Fala, nossa, eu vou fazer a mesma coisa que você. E é bem isso que eu tenho observado hoje nos cases assim, de resultados de sucesso com meus alunos, sabe?
E eu acho importantíssimo a gente ter isso no profissional de educação física. É um dos motivos que eu sempre bato essa conversa contigo. Ó, Ale, vamos falar, vamos colocar esse lado, digamos assim, de atendimento, vamos colocar esse lado de estímulo. E principal, inconscientemente a gente consegue ressignificar esse aluno usando técnicas. Coisa que a gente às vezes faz sem saber, né? E são técnicas simples, né, Adriano? É mais uma técnica de gerar consciência. E aí, cara, é uma coisa muito louca. Se você ler alguns artigos de neurofisiologia, você vai entrar lá na palavra, eu tenho consciência disso. É justamente essa consciência de entender o que está acontecendo, que muitas vezes a gente não tem consciência. A gente vai no puro instinto. E a gente acha que está consciente. Eu também tinha maior gatilho de comer sorvete, né? Desde moleque. Aí eu aprendi uma estratégia que é para fazer com que o cérebro perca a vontade. Eu vou contar aqui que é uma estratégia bem ridícula de fácil. É você contar de 1 até 10. Só que é você contar de 1 até 10 de trás para frente. Né? 10, 9, 8, 7, 6. E aí, quando você chega no 1, você percebe, cara, aquele gatilho daquela vontade de comer o sorvete, você perde. Só que eu demorei um tempo, cara. Por quê? Primeiro eu ia no mercado e me pegava assim, já o sorvete estava no carrinho, aí passava. Aí depois eu me pegava olhando assim na porta da geladeira. Eu ficava olhando, acho que metia a mão, aí fechava. Aí depois eu comecei a contar. Então é um processo que demora. Hoje eu já posso dizer que eu tenho autocontrole. Eu vou na padoca, eu vou no mercado e não compro sorvete, né? Às vezes quando compro é porque eu quero comprar, mas não por impulsividade. Então eu já compro consciente, né? Não, hoje eu vou tomar um sorvete. E não por compulsividade. E comecei a usar essa estratégia para outros pontos. Mas eu vou falar, cara, é difícil, porque você acha o gatilho de sorvete, mas abre um outro gatilho, né, do chocolate. Então, sempre vara por um lado. Então, é importante ter um profissional para ajudar nesse direcionamento. E eu não estou querendo dizer que o profissional ele tem que ser um hipnólogo, né? Você se aprofundou mais. Mas você, como hipnólogo, sabe que o personal ele pode ter algumas ferramentas da hipnose para ajudar, né? Ou para potencializar o treinamento dele para emagrecimento. Cara, cita uma aí que o profissional ele pode usar, mas uma simples. Não precisa entrar em detalhes, não, mas superficialmente. Uma que assim, é sucesso. O cara usar assim, puta, é sucesso. Não precisa explicar detalhadamente. Ó, um método bem legal para mudar o conceito é mudar o que significa comida. Né? A gente consegue, com método, mudar o que a comida é, o que a comida traz para ele. Então, a hora que ele consegue, digamos assim, modelar, exemplo, você falou do sorvete. E me fala uma comida que você não come, que você comeu e não come nunca mais porque criou um ranço. Cara, não sei, eu não como tangerina, porque eu tenho alergia. É um ranço da porra, eu fico todo me coçando. Mas Não, digamos hoje que eu já alergia. consigo. Não sei, eu não gosto muito de palmito, não é que eu tenho ranço, não. Eu como qualquer coisa, mas. Eu comer eu como, mas assim, eu não, se eu preferir, eu não. É tipo palmito, assim, eu opto por não comer. Mas hoje meu pensamento com comida é totalmente diferente. E de repente é isso que você está falando. Hoje, assim, eu como para poder fazer essa atividade. Então eu entendo que a comida é um substrato que vai me permitir a fazer o que eu quero, vai fazer chegar onde eu quero, e até mesmo para o trabalho. Porque se não me alimentar bem, eu não tenho uma boa performance no trabalho ao longo do dia. Então hoje eu seleciono bem o que eu vou comer para eu ter um dia produtivo, né? Então são poucos os momentos que eu como por gula, assim, vou comer isso porque eu tô... São poucos, mas existem, é claro, né? Principalmente no final de semana, né? É sensacional já cá, né? Então não tem trabalho, não tem treino, então não estou fazendo porra nenhuma mesmo, vou enfiar o pé na jaca. Mas hoje eu já estou bem consciente nesse ponto. No dia de semana, cara, meu café da manhã tem que ser assim, porque eu vou treinar daqui a 2, 3 horas. E aí é o que entra naquele ponto de organização. Ontem eu estava conversando com um amigo meu do Rio, ele falou assim, porra, você não trabalha mais não, porque eu sempre te vejo, você tá jogando agora, tá jogando beach tennis, antes tava no giro, tá correndo, tá surfando, porra, que hora que você trabalha? Eu falei, brother, eu trabalho, brother, eu trabalho pra caralho, mas assim, não confunda a minha liberdade com a ausência, né? Então hoje eu consigo me organizar para ter 3, 4 momentos no dia de trabalho, de 2, 3 horas, né, que dá um dia. Só que eu consigo fazer todas as outras coisas.
E daí é aquela grande sacada da gente poder se organizar e fazer o que gosta, né? E a gente ter resultado. E as soft skills me ajudou muito a encontrar isso, a me encaixar ali. E recentemente eu li uma postagem da Gabriela Prioli, Prioli, se eu não me engano, o nome dela, que, cara, o que ela falou é muito verdade. Que assim, quando a gente acha o nosso propósito no mundo, porra, fudeu, ninguém segura a gente, brother. Ninguém Ninguém segura. segura a gente. Ninguém segura a gente. Ó, você colocou uma forma, digamos, dessa técnica de uma forma natural. Eu vi que você colocou a sua alimentação hoje de uma forma consciente, com propósito. Então, no emagrecimento, a gente tem que ter o propósito. A pessoa entender por que ela quer emagrecer, não só porque ela quer emagrecer. Mas ela entender que ela consegue treinar a mente igual treino músculo, igual você falou, de 10 a 1, quanto que mudava a sua ansiedade, a forma de comer. E a gente tem formas que a gente consegue, digamos assim, modelar a mesma ideia, de uma forma positiva como negativa. Exemplo, você olhar o sorvete, pensar no sorvete, vai ter o sabor do palmito. Ter a lembrança do palmito. Então, o sorvete deixa de ser uma coisa atrativa. Mas é porque a pessoa... Não, palmito, não. olha como que a gente já muda até a forma de agir, né? Então, existem formas de brincadeiras que o nosso subconsciente logo ele muda. É muito interessante, o subconsciente nosso é muito inteligente, ao mesmo tempo, ele também consegue ser, digamos assim, burlado. Então, a gente colocar isso em uma forma, digamos, de uma brincadeira, já incomoda. Você vê que você já sentiu um pouco, poxa, não mexe no meu sorvete. Porque seu sorvete tem... Interessante isso, né? É uma coisa muito simples. Boa estratégia, eu vou usar como tangerina, porque se eu comer tangerina, tá com uma alergia que eu quase morro, né? Então, assim, a tangerina eu não como. Só não vai somatizar a alergia, né? Porque o corpo somatiza tudo, cara. Isso que é muito interessante também. Pra você ter ideia, eu não tomo nem Gatorade de tangerina para não dar confiança, entendeu? Porque a gente sabe que é Vai que, né? Mas não, só para não dar confiança, né? Você sentiu o gosto, vai que eu acho que é a tangerina mesmo. Então é que eu fico brincando. Não, boa, vou usar agora. Tudo é tangerina agora, né? Tangerina essa porra aí. Não, boa, boa. E assim, eu vi aqui que entrou algumas pessoas que trabalham com emagrecimento, por exemplo, o Wallace, que é meu aluno, trabalha com emagrecimento. Então tem muito essa. O Wallace é um ex-obeso, né? Então ele conseguiu emagrecer com atividade física. Então tem muito esse processo de reprogramação. E dentro do treinamento a gente consegue reprogramar. E a gente já reprograma a mente da pessoa para ela ficar mais resistente, né, ao esforço. E por que não resistente à gula, né? À gula. Exatamente. Eu acredito assim que a gente consegue assim colocar um comando, um treinamento do lado emocional e ao mesmo tempo colocar reforços positivos de uma forma oposta, digamos. É o que você falou. Qual que é o reforço positivo de você se alimentar bem? É um bom treino, uma boa performance, é ser aquele Alexandre que você quer ser e não o que empurraram para você ser. Porque é muito comum a gente ter ações, comportamentos de crenças que a gente não entende. É igual você atacar o sorvete. Por que às vezes você vai atacar o sorvete? Tem o lado fisiológico, né, que é a parte de carboidrato, a amígdala central, quando você dá um feedback, a retroalimentação para ele para comer. Mas eu estou dizendo na parte assim, realmente consciente, que a gente falou, consciente, competente para a pessoa agir de uma forma treinada na mente. Como músculo, a gente treina também. E você colocou uma coisa muito interessante. Eu tenho um professor que trabalha comigo, para quem não sabe, eu tenho um estúdio também, e esse professor, quando ele estava para se formar, ele era estagiário, daí ele virou para mim e disse, eu queria fazer alguma coisa com hipnose. E é difícil encontrar atividade física e hipnose. Eu falei para ele, cara, eu te ajudo, eu acho super legal, a gente até pode depois ver o resultado e publicar. Ele fez teste de 1RM com hipnose. Foi um negócio surpreendente, cara. Ainda estou cutucando ele para a gente publicar esse artigo. Mas, assim, surpreendente. Assim, melhorou 45%, se eu não me engano, da sobrecarga que ele colocou no primeiro teste de URM e no segundo dia de teste de URM. Foi surpreendente. E ainda... Oi, desculpa. 40 aí? Ainda tinha mais lá. 40 e poucos por cento do URM. E uma pessoa destreinada. A gente escolheu uma pessoa destreinada para, digamos assim... Tem as respostas fisiológicas que a gente entende, até eu lembro que a orientadora dele, que eu fui co-orientador,
a orientadora dele batia muito nessa ideia de, já tem o aprendizado neural e tudo mais, mas, assim, foi muita diferença. É muita diferença. Se fosse assim, se fosse 10%, se fosse 5%, até entenderia como a gente vê em alguns trabalhos, né? Mas aí justifica o SAP, né? Que é o Sistema de Autopreservação da Espécie. Ele tem ativado ali e dá para chegar até a 40% de aumento da força, né? Então, pode ter uma justificativa. Tem que investigar, mas pode ter um ponto bem interessante aí, né? Não, mas isso é extremamente fundamental. E aí, a gente acaba entendendo que um futurista, me esqueci, Edward, alguma coisa que em 2002, 2001, ele falou que em 2020, já passou, a gente já está em 2021, o profissional do futuro ele tem que ter no mínimo a competência dele e mais 4 a 5 competências. Então, quando a gente está falando, a nossa competência é a competência da universidade. As competências extras é a inteligência emocional, que é uma soft skill. Uma outra competência que quem não está na área, né, quem não está se fazendo, está fora já do mercado, é a competência de design, cara, né, de fazer postagem. E isso, cara, era de um cara do design. Hoje a gente tem software que ajuda, mas você tem que ter essa competência. A outra competência é do copy, a montagem dos textos, para que seja mais atrativo, né? Que é a parte de publicidade, né? A parte jornalística. Então a gente começa a perceber que essas competências elas se encaixam no encantamento ou na venda, né? De qualquer que seja o produto. Então hoje quem está na internet, quem está vendendo pela internet, seja um produto online ou offline, tem que entender muito das soft skills para poder captar o cliente. É num check-in, numa curtida, num emoji, que você consegue captar um cliente. As pessoas, às vezes, nem percebem isso. E eu quero aproveitar agora, vou fazer um pitch aqui, cara. Galera, quem tá aí, dia 18 de outubro, né, eu e a Adriana, a gente vai fazer aqui em São José. E por que em São José? Porque a gente mora aqui, mas é uma cidade que é bem atrativa. A gente vai fazer um evento único, cara. A gente vai ensinar algumas estratégias que até então ninguém falou ainda dentro do mercado da educação física. Se você tiver um pouquinho curioso, cara, vai lá no meu Instagram, vai lá no link da bio, clica lá e entra lá no OX da questão. Então são 8 palestras, são 8 estratégias para você sair dali, implementar no mercado, e eu vou fazer um puta desafio agora. Brother, se você entrar, fizer o comprar, fizer o curso no dia 18 e não gostar, a gente devolve a porra do dinheiro, né, Daniel? Porque a gente tem certeza que, cara, de 8 ferramentas, uma já paga o investimento. E aí, uma ferramenta que eu estou guardando as 7 chaves, que é o Fit Canvas, né? Por quê? Depois de anos e anos fazendo mentoria, ajudando vários profissionais a montarem os seus produtos, os seus negócios, através da metodologia Canvas, eu balizei os principais pontos e já está um Canvas pré-formatado para o fitness, que eu chamei de Fit Canvas. Então, para ajudar você a montar o seu produto e evitar que seu produto seja um tiro no pé, cara. E você fica aí triste, angustiado, porque não consegue vender, porque põe o nome num produto que não tem nada a ver, porque não consegue gerar engajamento. Então, são 8 palestras. E uma delas é que o Adriano vai falar sobre hipnose aplicada ao emagrecimento. O Adriano, faz um briefing aí, um resumão do que você vai fazer, do que você vai falar na palestra e qual a ferramenta, quantas ferramentas você vai entregar nessa palestra. É uma, é duas, é 3, que seja uma, mas só o nome dessa ferramenta, só para a gente saber. Bom, para começar, eu acredito que dá continuidade que você estava falando. Pelo que você falou, o posicionamento na internet, aquela atração, você causar o interesse, o desejo na pessoa. Imagina depois pessoalmente. Em alguns casos como personal, não pensando na internet, mas também usando. Qual é a sua postura, qual é a forma de você conversar, a sua oratória? É isso que a gente vai entregar também. Como usar, digamos, o corpo para se comunicar. A gente sabe que numa comunicação, o conteúdo da palavra ali, segundo alguns trabalhos, mostra que é 7% só. Então, o que seriam os outros? Tom de voz, a forma que você se posiciona. Isso não só presencial, mas serve em um vídeo também. Porque a hora que a gente está vendo alguém, nosso subconsciente já está julgando. Essa pessoa, será que ela é de confiança?
essa pessoa realmente vai entregar? Imagine se você tem um comportamento físico já mostrando que você consegue aproximar e trazer a confiança da pessoa. Essa é uma das ferramentas. Junto com o rapport, que a gente comentou que vai colocar como você consegue aumentar essa conexão, digamos assim. É como se a pessoa te conhecesse hoje e sentisse que fosse melhor amigo. Imagine se você conhecer uma pessoa e ela já sente que você é melhor amigo. Você vai fechar sua venda ou não? A chance é altíssima. E essa forma é treinável. É como você colocou a parte de treinar a sua mente para não comer o sorvete, não chupar o sorvete. Vou passar também ferramentas, estratégias, digamos, de gatilho persuasivo, gatilhos hipnóticos para a pessoa usar com o aluno para ele deixar de ser compulsivo. Claro que ali a gente vai explicar o processo de hipnose, como funciona, eu vou entregar tudo isso no curso e vou colocar já essas formas de agir, esses gatilhos, para já sair usando, não só com ele, mas com todas as pessoas, para já entender que isso é total efetivo. Claro, é treinamento. Igual treinar o músculo para ficar forte, ele vai ter que ser repetitivo, porque basicamente duas formas a gente aprende. Ou um impacto emocional muito forte, digamos, eu passei um trauma. Aquele trauma, possivelmente, ele te ensinou, só que de uma forma negativa, mas te ensinou. Ou você repete, ensina ele que a mente dele já funciona diferente em relação com a comida. E aí que a gente vai entregar as técnicas também. E eu acredito que uma das coisas também que vai fazer muita diferença é entender o caminho de sucesso. Por que as pessoas têm sucesso e outras não têm sucesso? De que forma que a pessoa pode melhorar? Você falou de quase todas as palestras. Você já eu já me empolguei aqui, né? E assim, quando você falou de comportamento, uma coisa que eu falo muito para os alunos que fazem alguns cursos comigo é que o comportamento é tudo. Por exemplo, quem paga personal quer um comportamento diferenciado, quer um produto diferenciado. E aí as pessoas confundem muito o fato de ver e o fato de agir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu ando muito de boné, de bermuda, de chinelo para cima e para baixo. E eu posso estar de bermuda e de chinelo, mas se eu estiver falando com o aluno, eu vou estar num time, né? Num time que o aluno ele vai sentir uma puta confiança. Ele vai ver o visual, mas ele vai ouvir e vai sentir uma puta confiança, uma grande confiança. O vocabulário certo, na intensidade certa, até mesmo com a postura correta. Aonde o que ele vê vai ser muito subliminal o que ele está ouvindo, como ele está sentindo. Às vezes, alguns alunos, e aí é por conta da nossa cultura, né? Aquele jeitão, não sei, passa até mesmo aquela coisa de muito garoto, muito novo. Não, e às vezes não gera confiança para quem está do lado. Então, por exemplo, você com 20 e poucos anos, aquele jeitão, muito garotão, né? Que é o jeito da gente. A gente está com quarentão, mas está com jeitão garotão. Mas pega um cara de quarentão, mais tradicional, o cara já fica um pouco assim, pô, será que esse cara sabe mesmo? Agora, quando a gente já começa a entregar de uma forma mais pronunciada, e ele vai assim, pô, esse cara sabe o que está falando. Então, às vezes, não é nem o quanto você sabe, mas o quanto você põe para fora aquilo que sabe. Né? Vamos falar de capacidade e potência. Não é a tua capacidade, brother, é a tua potência ali, o quanto você está expressando. Isso tudo é importante na hora de você fazer o pitch, né? Que o pitch é a apresentação, é você ter esse posicionamento. É como você falou, a postura. Não ser aquela postura meio arrogantona, ser parceiro, e aí tá, assim, ser um cara que vai colaborar para o sucesso dele, não um cara que vai chicotear para ele ter sucesso. Então são duas coisas... Ou vai competir com ele, né? São coisas bem diferentes que assim, você está dando personal, eu treino em uma academia que tem um monte de personagens, então eu vejo muito assim, que poderia potencializar muito em resultados. E muito, e muito, e muito. Isso é fato. E, gente, eu gosto. Eu fico pensando assim, cara, cada dia que passa me dá mais vontade de voltar para a área prática, né, para a área de prescrição, desde 2018 que eu saí. Mas como eu tenho um acordo com os sócios ainda da empresa, que eu não posso me comprometer com outra atividade que não seja essa que eu estou fazendo agora de desenvolvimento, só que esse combinado termina no dia 31 de dezembro de 2021, né? E aí no dia 1º de janeiro de 2022 a gente vai ter que reajustar, a gente vai ter que realinhar. Cara, me coça muito voltar. E não por conta das oportunidades, mas por conta que, cara, tem muito espaço, cara, tem muito espaço. E a gente está dando brecha. É tanto espaço que a gente está dando brecha para quem não é da área e para quem é de outras áreas. Pensa nisso só.
Sabe o que é interessante estar falando sobre postura? Eu gosto de dar dois exemplos. Eu sinto incomodado e acabo não fazendo uma compra em uma loja que eu coloco o pé na loja e o vendedor está lá, de braço cruzado e olhando de baixo, acima. Me incomoda. Eu já disfarço e saio da loja. Como também me incomoda, vou dar um exemplo. Você está no restaurante, o garçom vai te servir. Isso é muito comum, né? Ele vem te servir, vai colocar, por exemplo, uma pizzaria, ele vai te servir a sua pizza. E ele chega de um jeito que ele te incomoda, que ele está em cima de você. Ele não falou nada, mas só o corpo dele, aquela presença, já traz estresse. Então, se o personal entende essa forma de comportamento, ele consegue diminuir esse tipo de desconforto. Porque eu penso que as pessoas o tempo todo estão julgando. Exemplo, uma pessoa acima do peso, sedentária, que não pratica atividade física, ela chegar numa academia, ela já venceu várias barreiras. E a hora que ela olha o personal parece um deus. Bonitão, bonitona. E às vezes, não tem problema ele ser assim, mas tem problema às vezes ele ter esse comportamento, a forma que ele olha, a forma que ele aborda. E eu acredito que é o contrário, a gente tem que ser cortês, sabe? Na hora de trabalhar, você ser cortês com o seu cliente e trazer um melhor conforto, porque é um cenário que às vezes é estressante para ele, é novo para ele. Então, essas coisas a gente vai ensinar muito no curso, porque é um diferencial que eu vejo hoje de alunos que eu consegui, digamos assim, efetivar. Tem alunos que eu dou aula desde 2005. E hoje eles falam para mim assim, Adriano, não vou embora, não vou para outro aluno, vou subindo, ajustando valores, assim, mesmo com o tempo que trabalha comigo, a gente vai ajustando, eles falam assim, é um investimento que vale a pena. E a hora que a gente entende isso, a gente muda a nossa crença e consegue cobrar um valor, digamos, justo do que você entrega e para de se preocupar, coisa que muito personal pensa. Ah, aquele personal cobra R$ 30, aquele personal cobra R$ 20. E eu falo uma frase, cada um tem o que merece. Deixa que aquele aluno vai ter o profissional que merece, não estou dizendo que vai ser ruim, mas pode ser que seja uma roubada. E depois esse aluno vai te procurar, porque você vai entregar o que ele quer, o que ele precisa. Penso muito Agora, o que essa engraçado é realidade. que tudo isso faz parte da inteligência emocional. Que a inteligência emocional dizendo que pode dizer que é a mãe das competências, né? Porque tem várias ramificações aonde o profissional pode encaixar, pode identificar. Então, a inteligência emocional no trato de lidar com a escrita, no comportamento, no reporte, né? no desenvolvimento de produtos com base na empatia, né? Em olhar para o cliente e entender o posicionamento do cliente, né? Porque a gente tem que parar com essa mania de achar que a gente sabe o que o cara quer, entendeu? Tem que perguntar, tem que ver o comportamento. O professor tem um ego muito inflamado. E se você aceita que eu estou falando isso, putz, é o primeiro passo, cara. Primeiro passo. Porque tem gente que não aceita. E assim, isso quer dizer que o ego ainda não está preparado, o seu eu não está preparado ainda para o que a gente vai falar. Tanto que esse encontro, dia 18, não é para muita gente, cara. A gente está limitando entre 10 e 15 pessoas, que é uma coisa bem restrita. E aquela garantia, não gostou, dinheiro de volta. E vai sair de lá, cara, puta profissional com uma outra visão, meu. Se não, meu, a gente devolve a porra da grana e ainda, eu vou fazer outro desafio. Ainda dá a grana dobrada. É o teu dinheiro de volta mais um tanto de volta, entendeu? Por quê? Por que a gente está fazendo isso? A ideia é formar ali um grupo seleto de profissionais para começar a botar fogo no mercado, para começar a mostrar que o mercado, cara, tá bombando e a gente não sabe lidar com esse mercado ainda. Quer dizer, a gente não, né? A gente sabe, o Adriano está em prol no mercado, tanto que ele está com o estúdio dele, hoje tem vários profissionais que atuam para ele. Eu estou em outras áreas, já migrei do personal para outras áreas, né? Eu não atuo mais diretamente com o personal, mas, porra, Alexandre, não atuo como personal e aí? Entenda, personal é uma empresa. E como tal empresa, trabalha-se com as mesmas estratégias das grandes e das pequenas empresas. São os mesmos gatilhos, são os mesmos hacks. Agora, é só a forma do público que é um pouquinho diferente, é só adaptar. E como eu já passei por ali, fica muito mais fácil entregar. Muito, mas muito mais fácil mesmo. Então, O que eu posso. Desculpa. Pode falar, termina. Se liga muito na pegada da inteligência emocional, porque daqui a um ano você vai estar pensando assim, puta, por que eu não fiz aquele negócio? Exatamente.
Você sabe que eu gosto de falar? A gente está em formação. O profissional falou que está formado, ele já ficou para trás. Ele deixou de aprender, e principalmente os soft skills que a gente fala, que vem dessa ideia da inteligência emocional. E tudo isso que eu quero colocar no curso, que a gente tem conversado de conteúdo, eu já coloquei para os meus profissionais. E eu vejo a diferença dos nossos profissionais em relação a conquistar o cliente e a manter o cliente, e a ter resultado com o cliente. É muito interessante que às vezes a gente dá reforço negativo sem saber. Poxa, tá doendo, né? Atrapalha o treino da pessoa. Vai aprender a dar reforço positivo, sabe? Vai ensinar a pessoa, eu quero, nesse curso, aproveitar do tema hipnose, não dar só ferramentas do emagrecimento, mas também ferramentas até para tirar a dor de pessoas. Exemplo, a pessoa está com dor no joelho. Sabe aquelas dores que aparecem e desaparecem? E às vezes vai no médico, não tem nada não, toma anti-inflamatório. E essa dor, possivelmente, é psicossomática. E a gente consegue tirar isso com uma ação da hipnose. Aproximadamente 70% das nossas dores são psicossomáticas. Então, imagina você saber um gatilho. A pessoa treina sem dor com você, treina melhor. Você acha que ela volta ou não volta para treinar? Isso é muito interessante. Bom, cara, e aí a gente já começa a perceber o quanto que a inteligência emocional faz uma diferença e não vai ser só a inteligência emocional, né? Então, o Adriano está falando de curso é porque são vários cursos, né, compostos nesse dia. São 8 no total, 8 mini cursos de 1 hora. Só que o evento em si é uma imersão, cara, uma imersão onde a gente vai te dar estratégias para você acelerar o teu negócio e necessariamente não precisa ser personal, né? O cara pode ser um dono de boxe, de estúdio, né, de uma academia de pequeno porte, que ele vai conseguir usar todas as estratégias. A Adriana também consegue utilizar isso para, por exemplo, estudo de pilates, boxe funcional, boxe de crossfit. Eu acredito que todas as áreas da educação física, e até estendo para a parte da nutrição, a parte da fisioterapia também. Claro que a gente está focando nos profissionais de educação física, então quem é do pilates, quem é do treinamento funcional, eu acredito que de todos os setores, eles vão ter benefícios se entende a forma de ter esse comportamento e estímulo com a inteligência emocional. É muito diferente, sabe? Galera. E para vocês verem que não é brincadeira, né? Bom, e de repente Hoje a gente esticou, hein? uma outra pergunta que a galera deve estar se falando, pô, então por que vocês estão bem assim? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês... Galera, quando a gente chega no nível, a gente quer fazer com que o mercado prospere. Porque assim, a gente tem alguns estágios na nossa formação. O primeiro estágio é o de sobrevivência no mercado, né? Ganhar algum dinheiro. O segundo estágio é aquele estágio onde você quer se destacar no mercado. O terceiro estágio é aquele estágio onde você já tem um certo destaque, você está ali na calmaria. Depois que você sai desse estágio de calmaria, você tem um outro estágio de inquietação, que é o que você quer devolver de bom que o mercado te deu. Então, eu e o Adriano, a gente está muito nesse estágio de, cara, a gente já passou, e na verdade a gente fica procurando outras tempestades para poder navegar. Essa é a sacada. Quem é empreendedor, o empreendedor ele nunca se contém no mar calmo, né? Jamais no mar ancorado, né? Tem que estar navegando em ondas, né? Em altas tempestades. Essa é a grande sacada, é o vício de empreender, né? E eu aí, acho com o tempo... outro lado interessante é quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E ensinar não deixa de ser um eterno aprendizado. Né? Por isso que os grandes filósofos e os grandes pensadores, eles vivem ensinando, porque quem ensina, quem dá a alguém aquilo que tem, ele tem como retribuição mais conhecimento ainda, que esse conhecimento é construído pela experiência da troca. Então, quanto mais você trocar, mais te agrega, independente com quem você troca. Né? E a gente tem que entender que essa troca tem que ter 3 níveis para ser uma coisa bem agregadora. O nível onde você está se doando, né? Doando o teu conhecimento para quem tem menos. No nível onde você está se desafiando com quem tem conhecimento igual, então você está ali trocando, defendendo seus pontos de vista. E no nível onde você está aprendendo com alguém que tem mais conhecimento que você. Então, se você passa por esses 3 níveis ali, você está sendo um cara perfectivo, ou seja, em busca da perfeição, mas sabendo que não existe a perfeição, porque
Perfeito é o acabado, e o acabado, no nosso caso, é morto. Então a gente está em busca da morte, não em busca, a gente está em direção à morte, mas não em busca. Deixa eu reorganizar isso. A gente é perfectível, assim, está buscando a perfeição, mas sabendo que a perfeição só vai acontecer quando acabar. E no nosso caso, só acaba quando a gente para de respirar, brother. Então a gente está muito nessa sacada aí. A gente pode saber muito alguma coisa, mas na nossa consciência, esse muito não quer dizer nada. Nada aos nossos olhos. Isso aqui é o mais interessante, né? É só uma fase, né? É só mais uma É. fase de aprendizado. Então, galera, acho que fica o convite para a próxima live aí, dia terça-feira que vem, né? Terça-feira que vem, dia 19. E a gente fala mais. Terça-feira, 20 e 21. Esse horário ficou bem sugestivo, né? 2021 às 21h21. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre o quê, Adriano? Fala aí, diz aí, você que é o âncora de hoje. Eu acredito que a gente pode falar sobre as pistas do sucesso, né? Que é um dos temas que a gente tem aí, bater um pouco, de repente, cases de profissionais de sucesso, falar um pouco, de repente, o que eles são de diferencial. O que você acha? Boa, você que manda, cara. Então vamos falar aí de trilha do sucesso, jornada do sucesso, pegadas do sucesso, o nome que seja, mas será que você consegue modelar o sucesso de alguém e ter o mesmo sucesso que esse cara? Acho que essa é a pergunta que a gente deixa aqui no ar, né? Então, acho que é até semana que vem, e aí depois a gente bola um títulozinho legal, mas o tema vai ser esse, né, Adriano? E interessante é que vocês possam entender que, cara, as coisas dependem muito mais da gente do que de outras pessoas. E se ficar claro para você, a gente vai buscar. Se a gente for buscar, a gente consegue chegar lá. A autorresponsabilidade, né? Saber que você é responsável pelo seu sucesso. E não colocar, digamos, outros, o governo, sua família, seu parceiro, como culpado de você não conseguir alcançar. Pelo sucesso e pelo insucesso, né, cara? A galera fica muito... Né? É o que eu costumava dizer na faculdade. Porra, aluno é foda, né? Quando o aluno tem 10 na nota, ele tirou 10. Quando é 0, eu dei o 0. Porra! Aí é sacanagem. Aí é sacanagem, né? Pô, professor, você me deu 0. Pô, professor, eu te dei 10. Pô, mas como é que é assim, cara? Quando é 0 sou eu, quando é 10 é você. Então tem essa diferencinha. Essa é a realidade, Se você tá nessa pegada, cuidado, abre o olho, cara. Porque às vezes a gente nem percebe. E tá partindo por um processo que, quando você abrir os olhos, já se passaram 10 anos de profissão e você não saiu do lugar. E o tempo passa. Pessoal, então fica para dia 19, 21 e 21, Ale. Combinado. Até a próxima, galera. A gente tem um encontro marcado aí, pessoal. Boa noite, se Ale. Boa noite, professores. Quem assistiu. Valeu. Tchau, galera. Valeu. Tchau.